Oi, gente! Hoje nesse vídeo eu vou contar pra vocês, né, qual foi o momento que destravou aquele valor de mais de R$ 5.000 que eu consegui destravar ano passado, 2025, em meados de setembro e outubro, colocando em prática a teoria da permissão. E foi logo depois de eu assistir um ponto cego com o Ramon, se eu não me engano foi o Ramon. E ali ele mencionou algo que foi a escada da postura e a escada da maturidade. E isso daí me fez abrir os olhos para uma coisa que eu não tinha noção nenhuma que eu fazia, que estava completamente debaixo do meu subconsciente, mas que estava travando muito os meus resultados, né? Como eu expliquei para vocês, se você ainda não assistiu, assiste o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para que você assista, para que você possa entender mais ou menos como que eu vim parar aqui e o que está acontecendo, tá? Mas vamos lá. A escada da postura, eu vou deixar uma imagem, vou colocar uma imagem, tá? Para vocês poderem ouvir eu falando e ver a escada da postura e conseguir entender enquanto eu explico, tá? A escada da postura, ela vai trazer 5 degraus, né? O primeiro degrau é reclamar, o segundo degrau é justificar, o terceiro degrau é questionar, o quarto é propor e o quinto é aplicar, tá? Eu vou trazer também a escada da maturidade, que no primeiro degrau a gente tem o afeto, no segundo degrau a gente tem o reconhecimento, no terceiro degrau a gente tem a recompensa, no quarto degrau a gente tem o sentido e no quinto degrau a gente tem o legado. E o que isso significa e como isso destravou a minha mente? Gente, antes de eu entrar na Aliança Divergente, eu estava no estágio de reclamar. Eu era uma pessoa extremamente pessimista. Eu acho que não sei em qual dos 2 vídeos anteriores que eu falei sobre isso, mas eu tinha um padrão de reclamar. Eu desabafava achando que eu estava. Quer dizer, eu reclamava achando que eu estava desabafando, mas na verdade eu estava reclamando. E esse padrão realmente ele me travava numa escassez, né? Que não me permitia prosperar, que não me permitia avançar. E essa escada da postura e da maturidade, elas são uma representação do avanço que a gente tem que ter na nossa vida, como intelecto, como pessoa, tá? E o que foi falado ali naquele ponto cego que me fez destravar? Como eu estava falando para vocês, eu estava nesse estágio, no primeiro degrau de reclamar, e quando eu comecei a ouvir a teoria da permissão, eu fui para o segundo degrau da postura, que é justificar, tá? E o que acontece? Na justificativa, ela não deixa de ser uma verdade, ela é uma verdade, só que ela é uma verdade que te trava. Vou te citar um exemplo, tá? Na justificativa, é o seguinte, você vê o resultado de uma pessoa e aí você começa a se comparar com ela e ver o que ela tem que você não tem, que possa ter feito ela ter o resultado que você não tem. Vamos supor, ela conseguiu fazer a faculdade que ela queria e eu não fiz nenhuma faculdade. Um exemplo, tá? Não, mas ela fez faculdade porque os pais dela têm como pagar pra ela, ou porque ela não precisa trabalhar, ou porque ela ganhou tudo, porque ela sempre estudou em escola particular. Não sei, alguma justificativa que seja real, mas que te faz ficar estagnado. Tá? Quando você vai para a etapa de questionar, você começa a se perguntar o porquê não você, entende? O que esse estágio nos faz viver? Te faz começar a questionar o que você precisa mudar. E depois você vai para o estágio quarto, que vai propor as mudanças, tá? E no quinto você vai aplicar. Essa escada da postura é a escada que faz a gente mudar de patamar, de fato. Porque você sai de um lugar e vai para outro, o lugar de aplicar, o lugar da mudança, tá? E aqui na escada da maturidade, o afeto é o primeiro degrau. E o que é o afeto, gente? O que é esses desejos, né? Que é o afeto, reconhecimento, recompensa, sentido e legado. Quando a gente é um ser não evoluído, vamos dizer, quando nós somos crianças, quando nós somos bebês, nós temos necessidades interiores. E quando lá na nossa infância essas necessidades aqui não são atendidas, a gente busca compensar isso nas nossas relações adultas. E o que acontece? O primeiro degrau, que é o degrau do afeto, é a pessoa que ela faz de tudo para se sentir amada. Ela quer ser vista, ela quer ser amada. Então, assim, ela faz de tudo para agradar, ela faz de tudo para conseguir conquistar o amor das pessoas. Então, o empenho dela, ela gasta muito tempo tentando ser amado,
sabe? E o degrau do reconhecimento é o degrau em que a pessoa, ela quer se sentir pertencente, ela quer ser especial, ela quer ser importante, ela quer aprovação, ela quer o elogio, ela não sabe quem ela precisa e depende da aprovação das pessoas, entende? Então, esse lugar do reconhecimento é quando você não teve, você não se sentiu pertencente quando você era criança, você não se sentiu reconhecido naquilo que você fazia quando você era criança, e aí você busca compensar isso nas suas relações atuais, tá? O terceiro degrau, que é o degrau da recompensa, é onde de fato você já não quer mais o elogio, você já não quer mais alguém te dizendo o quanto você é especial, o quanto você é importante. Você já procura o resultado financeiro, você procura o resultado na sua vida, dos seus sonhos, sabe? E você não liga mais nem para elogio nem para crítica, tá? E quando você satisfaz esse degrau da recompensa, você consegue ter espaço para conseguir dar atenção para o sentido, para o propósito da sua vida e em seguida para o legado. E o que eles ensinaram, gente? Quando você está nesses 3 primeiros degraus aqui, tanto da escada da postura quanto da escada da maturidade, você está em uma escassez. A escassez mora no primeiro, segundo e terceiro degrau. Então eu percebia que de fato eu estava estagnada, paralisada, porque eu estava nos estágios da postura e da maturidade da escassez. E eu precisava passar dessa fase, evoluir, sabe? Nesse sentido. E quando me abriu o entendimento de que eu estava buscando reconhecimento, aqui já não era nem afeto. O que eu procurava aqui na escada da maturidade era o reconhecimento. Eu queria me sentir importante. E, gente, sabe o que acaba acontecendo com a gente quando a gente busca isso nas nossas relações? Você se cansa muito tentando ser importante na vida de alguém. E como você faz isso? Você faz quando você exagera ali na sua atenção para aquela pessoa, você larga mão de tudo para atender aquela pessoa, você abre mão das suas necessidades para atender a necessidade daquele outro, porque de fato o que você está querendo é ser reconhecido como um bom filho, ser reconhecido como uma boa esposa, ser reconhecido como um bom cristão, ser reconhecido como um bom amigo, sabe? E você se doa ali para aquela relação em busca desse reconhecimento, dessa validação. E quando você faz isso, você gasta tempo com isso, gente, sabe? E a recompensa nunca vem. E sabe como isso estava acontecendo na minha vida? Eu seguia uma vida em que eu me esforçava demais. Me esforçava, tentava uma coisa, tentava outra coisa, tentava outra, tentava. E sempre chegava no quase, sabe? E aí as pessoas me viam exausta, as pessoas me viam super cansada, as pessoas me viam o tanto que eu me esforçava, mas não atingia os meus resultados. E aí elas olhavam e admiravam. Meu Deus, a Gabi nunca consegue o resultado que ela quer, mas ela nunca desiste, ela é muito guerreira, ela é muito esforçada, nossa, eu admiro ela. E aí que vem os elogios, e isso é o que satisfaz. Você não rompe porque quando você está nesse degrau, isso te satisfaz. Você não quer parar você não quer que as pessoas parem de te validar. Você precisa preencher aquilo. Então, eu precisei entender que eu precisava me desligar da necessidade de ser reconhecida. Gente, às vezes a gente até precisa fazer uma terapia à parte, sabe? Eu nunca fiz. Mas às vezes a gente precisava fazer uma terapia à parte para conseguir processar tudo isso, sabe? Mas uma chave virou na minha cabeça. E eu entendi que eu estava procurando reconhecimento. E desisti. Eu precisei desistir desse lugar. Falar, cara, eu não quero mais o reconhecimento. Eu quero a recompensa, eu quero o resultado. Então eu comecei a mudar a minha mentalidade nesse sentido, gente. E foi instantâneo. Eu virei essa chave e nos meses seguintes eu ganhei um aumento de mais de R$ 1.000 no meu salário e um retroativo de um valor que eu nem imaginava que eu ia receber de mais de R$ 5.000. No outro vídeo eu explico exatamente o que aconteceu, né, para eu ganhar esse valor, como foi, sendo CLT e tudo. Então, pessoal, eu queria deixar esse vídeo explicativo para você entender como tudo aconteceu e, de repente, trazer isso para sua vida e conseguir virar essa chave também. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte e não deixe de se inscrever no canal. Se você quiser acompanhar como que está sendo a minha jornada aqui dentro da Aliança Divergente, tem muito mais coisas que eu quero compartilhar. E se você quiser ficar por dentro, vai ser um prazer te ter por aqui.
E é isso por hoje. Até a próxima!